Olá, boa noite. É uma alegria tê-lo comigo aqui neste tempo, neste espaço onde vamos por alguns minutos ler e aprender na palavra de Deus. É uma alegria tê-los e nesta noite fria, uma noite bastante gelada, mas sempre, como digo-lhes, o meu pedido é que o Espírito Santo de Deus aqueça o teu coração, aqueça os nossos corações e que possamos juntos aprender da palavra de Deus, sermos por ela confortados, orientados e abençoados. Vamos à palavra de Deus? Como é que você está? Tem acompanhado estas ministrações? Tem lhe servido de alguma forma para ajudar-lhe, para lhe edificar, para lhe dar orientação? Vamos para mais um dia, mais uma ministração. Abra sua Bíblia comigo, então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versos de 5 até o 8. Lucas 11, de 5 até o 8. Eu farei a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Eu te convido a orar comigo nesse instante, pedindo a Deus que nos ajude. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por este momento singular, precioso e rico, quando já lemos a Tua palavra e agora ela será explicada e aplicada às nossas vidas. Ajuda-nos. Eu te peço, Divino Espírito Santo, que ilumines o nosso entendimento, aguce os nossos sentidos, para que nós possamos prestar atenção e receber e aprender e entender o que está sendo dito, o que foi lido e, mais que isso, possamos nos apropriar destas palavras, recebendo-as com um coração ensinável, para que depois apliquemos nas nossas vidas e com isso sejamos edificados, cresçamos, sejamos abençoados. Eu oro crendo de que isso é possível. Creio que já recebemos para a glória de Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Você não incomoda a Deus. Sabia? Este é o título para hoje. Você não incomoda a Deus. Vamos pensar nisso juntos? Vamos olhar para isso juntos? Um dos discípulos de Jesus pediu a ele para que lhes ensinasse a orar. Está aí no comecinho do capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Jesus orava bastante. Ele orava em ocasiões especiais, como no seu batismo, relata Lucas. Orou na escolha dos 12, dos seus discípulos. Ele orou na pior hora, talvez, quando estava prestes a ser preso para depois ser enviado para julgamento e crucificado. Ele orou lá no Getsemane. Ele também orava como uma prática regular, como algo costumeiro, retirando-se para lugares solitários. Subia a um monte, ficava ali só à noite e orava. E
conta-nos a Escritura, por exemplo, em Marcos 1,35, de que ainda de madrugada, ainda escuro, ele se levantou e foi para um lugar deserto para orar. Era prática de Jesus, ele orava bastante. E ele costumava orar ao Pai em particular, porém às vezes permitia que os discípulos o acompanhassem. Cremos que esta era uma maneira de ensiná-los a terem esse tempo com Deus, a terem essa prática com Deus. De acordo com o que relata Lucas 9 e o verso 18, ele permitia que o acompanhassem. E aqui no capítulo 11, no primeiro versículo, tem o pedido de um discípulo, talvez falando pelo grupo, falando pelos outros também, um pedido sincero. E este pedido demonstra um coração ensinável. E isso é um grande facilitador para quem quer crescer. Porque a ideia do discipulado é crescimento. Não queremos permanecer sempre os mesmos. Precisamos crescer. A isso dizemos que estamos sendo edificados. Para crescer é preciso submeter-se ao ensino. Para crescer é preciso submeter-se ao domínio de Cristo na vida. É preciso abrir mão da própria vontade e passar a fazer a vontade de Deus. Isso tudo leva ao crescimento. Um coração ensinável. Isso ajuda muito. E Jesus empenhou-se em mostrar e demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos. Jesus, é possível perceber no seu ministério, ele quis tornar conhecido o caráter amoroso de Deus, a quem devemos, como filhos, recorrer sempre. Sabem, as nossas necessidades interessam a Deus. Deus não está alheio, não está apático. O olhar do Senhor sempre foi favorável ao pobre, ao necessitado, ao sem voz, ao marginalizado. Interessa a Deus nossa vida, nossas necessidades. Olha o que diz o salmista no Salmo 69, no verso 33. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Ainda em outro salmo, e agora no Salmo 12, no verso 5, diz a palavra como o próprio Deus falando: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. E aqui, Jesus, usando uma parábola, uma história, ele incentiva os discípulos e faz um verdadeiro convite à ousadia na oração, para que eles aprendam a persistir, a insistirem na oração. Jesus lhes convida a que insistam em oração. E mais, Jesus lhes ofereceu a garantia de que Deus responde à oração. Está na sequência do trecho que nós lemos, a partir do verso 9, Jesus vai tratar disso. E aí mesmo em Lucas, no capítulo 11, no verso 9, sobre esta garantia, Jesus disse: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois bem, temos aqui neste relato, a partir do verso 5 de Lucas 11, a princípio uma situação constrangedora. Porque o verso 5 começa dizendo: suponham, disse-lhes Jesus, que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Viajar à noite na Palestina era comum, porque durante o dia fazia bastante calor, era intenso o calor.
Então, a chegada deste amigo à meia-noite não é algo estranho para os costumes da época, não é nada novo para a gente com a qual Jesus falava. Empreste-me 3 pães, dirá o homem que precisa de um socorro. É provável que um pão era para o hóspede, outro para o anfitrião, que comeria junto com o seu convidado, e um terceiro pão era um pão de reserva. Isso causaria a impressão de abundância e evitaria que o convidado ficasse envergonhado por pensar estar comendo o último pão daquele que o hospedou. Nós estamos diante de um anfitrião que não tem recursos, mas o costume ditava a necessidade de cortesia. Era preciso ser cortês, amistoso com o viajante. Ele não tinha pão, mas seu hóspede não iria para a cama com fome. Ah, não. Por cortesia e por amor ao próximo, o pão deveria ser garantido. Então, a esperança é o vizinho, a saída é o vizinho. Uma situação constrangedora, mas na sequência veremos aí um amigo indiferente. Então, agora suponha, diz Jesus, no verso 7, que o que estiver lá dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. O vizinho é hostil, é um amigo meio egoísta, não é verdade? Que talvez não quer ser incomodado, queira continuar no seu conforto. Ele não reconhece as exigências de cortesia, de camaradagem, nem de amor ao próximo. Ele só não quer ser incomodado. Bater numa casa depois que a porta estivesse fechada só se fosse caso de urgência. O vizinho não quer alertar os filhos, esse amigo não quer incomodar e acordar os filhos. Talvez tivesse crianças pequenas que demoram para dormir. O vizinho prefere não ser incomodado. Ele não quer sair do seu conforto. Então, insista, é a terceira coisa que eu lhe digo. É o que Jesus deixa demonstrado. Insista, você será atendido. Porque Jesus continua no verso 8, dizendo: eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. O ensino aqui é que, mesmo que a amizade não seja lá essas coisas, importunar traz resultados. Agora, o que é que Jesus está ensinando? Se importunar um amigo indiferente produz resultados, imagine o resultado de uma oração persistente a um Deus que é amoroso. Pense nisso. Persistir na oração não é um incômodo, não, nunca será. Também não é falta de cortesia para com Deus. Não esqueça nunca disso. Uma busca tão decidida, firme e contínua, ao contrário de um incômodo, demonstra fé em Deus. Uma busca assim vai deixar claro de que para essa pessoa, para quem busca assim, Deus é a única esperança, é a única saída. Deus é o verdadeiro socorro e a quem a pessoa tem para apelar. Sabem? Podemos vir a Deus, portanto, sem medo de lhe importunar ou de lhe causar desconforto. Não precisamos temer. Deus é um Pai amoroso, porque o ensino de Jesus vai continuar. Aí na frente, no verso 13, Lucas 11, 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Dentre as boas coisas que Deus pode dar, a maior delas, a mais preciosa, a mais sublime e a que será de maior valor, é o Espírito Santo, aquele companheiro, amigo, consolador, o Deus que vai ser conosco, que vai andar conosco e, como ensinou Jesus falando aos seus e falando a nós hoje, estará conosco
para sempre, o conselheiro, o Espírito da verdade. Deus não vai negar bem algum àqueles que lhe pedem, porque se ele nos deu o seu Filho tão precioso como conta-nos a Escritura, imaginem, não nos dará com ele todas as demais coisas. Portanto, precisamos confiar nesse Deus, confiar de que ele ouve e atende orações. Insistamos, vamos pedir, vamos clamar. Jesus está fazendo um convite a que sejam ousados, não parem de clamar. Não haverão portas fechadas se você buscar em Deus. Pode ser que as tuas orações ainda não tenham sido atendidas. E se Deus não atender alguma delas, é porque ele não quis assim. Talvez porque não está de acordo com a vontade dele. Talvez porque não será bom para mim ou para você. Deus sabe. Como um pai bom e amoroso, ele sabe o melhor para os seus filhos. Costumo dizer que Deus pode ser que não nos dê tudo o que pedimos, mas com certeza nos dará tudo o que necessitamos, porque as nossas necessidades interessam para Deus. Ele não está alheio às nossas necessidades. Quero concluir com vocês dizendo assim, peça, bata e procure, sem receio de incomodar a Deus, sem medo de não ser atendido. Não tenha medo. Ao contrário do que se possa pensar, pedir, bater, procurar e insistir é um ato de fé e é uma demonstração de que sabemos quem é a nossa única esperança. É Deus. Vamos pedir a Ele para que nos ajude a persistir, a orar e não desanimar. Jesus quis deixar bem claro esse caráter de Deus, de que Ele atende orações e de que Ele está sempre pronto a ouvir estas orações. Deus é o amigo à meia-noite, sabem? É o amigo da meia-noite. É o amigo para quando não há outra saída. Deus é o amigo que não julga inoportuna a sua batida na porta. Pode bater na porta, pode pedir, pode clamar. Deus nunca ficará incomodado. Entende? Deus é o amigo que não julga inoportuna a sua batida, o seu pedido. Ele está sempre pronto a atender. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê graça para entender esse caráter amoroso do Pai, esse caráter amoroso de Deus. Possa começar a reconhecê-lo como Pai, como um Pai amoroso e bom, que não negará bem algum àqueles que o amam. Quero te convidar para orar comigo e ao orar faça uma entrega. Talvez você tenha andado distante de Deus, desacreditando dele, desacreditando desse Deus, e eu te convido nesta hora a conhecer esse caráter de Deus, esse Deus que é amoroso, que é bom, que não nega aos seus filhos o suprimento das suas necessidades, que não fica zangado, que não fica chateado, que não se sente importunado por causa da tua oração. Vamos conhecer mais a Deus? Vamos conhecer mais esse Pai? Ore comigo. Amado Senhor, obrigado por esta oportunidade. Graças te dou por este momento que foi rico, apesar de apenas alguns minutos, mas que certamente nos edificou a todos, que certamente trouxe algum ensino, que todos possamos extrair dele algo para nossa edificação e crescimento. E que nesta hora, eu e estas pessoas que comigo estão, possam te render primeiro graças, serem gratos por estarem ouvindo esta palavra, de que o Senhor atende orações, de que as nossas necessidades são, sim, algo com o que o Senhor se importa, que o Senhor não está alheio ao que precisamos, mas que, sim, lhe interessa suprir nossas necessidades. Oh Deus, abençoa esta pessoa,
ajuda a crer em Ti. Supre, Senhor, em todas as áreas das suas vidas. Supre, Senhor, em todo tempo. Supre-lhe de bênçãos materiais para que possa ter suprimento, o que comer, o que vestir, para que possa, Senhor, andar de cabeça erguida, em paz. Supre retirando o medo, retirando a angústia, a falta de paz. Supre, Senhor, e também entra com cura, entra com providência, ajudando, abençoando este que já está sem esperança, que tem contado o seu problema para tanta gente, mas que agora pode contar ao Senhor. Visita-o neste leito de hospital, visita-o, Senhor, no seu lar, onde quer que esteja, onde quer que se encontre agora esta pessoa, seja alcançada pelo Senhor, alcançada pelo Divino Espírito Santo, esse companheiro amigo, esse companheiro que vai estar sempre conosco, que esta pessoa, se ainda não fez, possa decidir-se querer o Senhor como Pai, tornar-se teu filho, tua filha, e andar contigo, protegido e amparado nos teus braços, acolhida pelo Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Abençoa-nos, dá-nos graça, dá-nos vida, traz vida em abundância para esta casa, para este lar. Oh Deus, para que cesse toda discórdia, todo desentendimento, toda falta de paz. Traz vida, Senhor. Abençoa para que possam te conhecer como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus como teu único Filho e Salvador, e ao Espírito Santo como fiel companheiro, fiel amigo que está sempre conosco. Em nome de Jesus eu oro e agradeço para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Amém. Então é isso. Confie, entregue-se completamente em confiança a Deus. Deus Pai, Deus que cuida, Deus que zela e que não está alheio às nossas necessidades. Busque, ore e peça. Que você tenha uma noite abençoada. Que você vença o frio, vença as dificuldades desta noite, tenha um sono abençoado, restaurador, e que amanhã levante-se para dar o seu melhor no trabalho, na escola, na convivência, nos relacionamentos, onde quer que você esteja. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Fique na paz do Senhor.